prazer poder estar aqui nesta noite para trazer o recado de Deus para nós, né? O recado de Deus para nós. E sem muita demora, nós vamos apresentar agora o tema que nós vamos trazer da mensagem, que é o tema saúde. Saúde. No tempo que nós estamos aqui, nós estamos norteados desse assunto, estamos muito preocupados com saúde. O mundo está preocupado com a saúde física, e não é por menos. O vírus que hoje está mundialmente espalhado, ele é letal, ele é muito forte, ele é agressivo, e se preocupar com a saúde está errado? Claro que não. Não é um erro cuidar da saúde. Não quero trazer números estatísticos neste momento, pois é chover no molhado. Nós estamos vendo muitas estatísticas, muitas pessoas falando de números de infectados, de também não infectados, de curados. Mas eu não quero falar sobre isso, como eu costumo dizer, é mais do mesmo. Eu não quero falar mais do mesmo, mas eu quero trazer uma novidade para vocês aqui. E preste atenção aqui, ó. Preste muita atenção no que eu vou falar. Eu não estou afirmando que a igreja é profana. Não estou afirmando que estou dizendo que a igreja deve ficar enclausulada nas paredes de uma religião. A igreja, ela está mais do que nunca contextualizada com o secularismo. Anda na mesma direção, muitas vezes, do mundo. Mas, como eu disse, eu não quero dizer que a igreja se perdeu e que ela é profana. Eu quero deixar claro aqui que sou a favor da união dos santos. Sou a favor também das reuniões que nos fortalece como família de Cristo. Eu sou a favor de não unir o santo e o profano. Eu sou também a favor de que a igreja precisa ser sal e luz neste mundo. Nós estamos vendo os decretos, e nós não estamos errados de cumprir os decretos, tá? Não estamos errados, estamos cumprindo decretos de lei, mas nota que, ao cumprir o decreto de ficarmos todos em casa, está faltando alguma parcela de função da igreja, de função que Jesus Cristo estabeleceu para a igreja, para os seus discípulos. As coisas, a função que Jesus deu à igreja, que é o ID, só pode acontecer se sairmos dos nossos muros. Os muros digitais também nos prendem, porque há uma comodidade hoje. Tem o digital, eu estou em casa, mas nota que 90% dos internautas que estão acompanhando esta mensagem, 90% são de crentes. É a igreja acompanhando. E pelo número que eu estou vendo aqui de pessoas assistindo, se nós formos fazer uma contagem de padaria aqui e multiplicar isso daqui por 3, considerando que uma média de 3 pessoas estejam acompanhando em cada conexão, vai dar um número aproximado de membros da igreja. Então, amados, nós precisamos, como igreja, sair do clube eclesiástico.
Nós não podemos nos fechar e nos abster de fazer aquilo que é a ordenança de Jesus Cristo. Mas, para que isso aconteça, é necessário estar com saúde. E eu quero falar aqui hoje sobre a saúde espiritual. Me preocupa esse período de quarentena. Me preocupa. Existem muitos tipos de pessoas na igreja. Maduros e imaturos são os que a gente identifica mais fácil. Paulo deixa isso claro ao chamar a atenção dos coríntios, lá em 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 6, que ele esclarece ali tal bronca. Existe uma bronca para os crentes imaturos. A saúde espiritual reflete as minhas ações. A saúde espiritual, ela reflete as minhas ações. Quero aqui trazer passos para a maturidade cristã, para a maturidade espiritual. Passos para atingir a boa saúde espiritual. E não é somente esses passos. Eu vou trazer aqui somente 3 passos iniciais. Existem vários passos para poder chegar à maturidade espiritual. Confiança, pensamento e renovação. Confiança, pensamento e renovação. Vou falar em primeira pessoa. Por quê? Para trazer você para dentro da mensagem, aonde você vai pensar junto comigo na primeira pessoa. Tá certo? Então, venha comigo para esta mensagem. Abra sua Bíblia para Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Diz assim, Isaías, capítulo 26, versículo 3. E tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Vamos orar. Pai, mais uma vez em tua presença, Senhor, queremos te engrandecer, queremos te exaltar e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, reunidos como igreja, cada um na sua casa, mais um número aqui presente. Que o Senhor esteja nos abençoando, meu Pai, para que nós possamos entender a sua palavra e aplicá-las em nossas vidas. Em nome de Jesus, usa o teu pequenino servo que vos fala, que carece das suas misericórdias, Senhor. Que eu não fale de mim, mas que eu fale no poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Conservar em paz. Eu tenho plena confiança no Senhor e na perfeição da sua vontade. Eu tenho plena certeza da perfeita paz conservada em mim. Por quê? Porque eu confio no Senhor. A paz, aqui nós vamos trazer a palavra paz, que é o shalom de Deus. A paz, literalmente, que significa uma paz que realmente é paz. Uma paz que realmente é paz. Não é a paz enganosa, a paz falsa e temporária que o mundo dá, que os homens podem dar. Falando em paz e pensando na quarentena, todo mundo em casa. Eu estava conversando com a minha esposa, com a Michele, e a gente estava vendo coisas interessantes nos noticiários. Não se fala mais de feminicídio. Não se fala mais de assalto a banco. Não se fala mais de extermínio. Não se fala mais de assassinato. Por quê? Houve
o milagre do Covid-19. Houve um milagre. Amados, o foco está em outra coisa agora. E se a gente for parar em segurança, em estar firme, e essa paz que o mundo dá, uma das pazes que o mundo pode dar, fique em casa. Sabe por quê? Vai diminuir o assalto. Hoje, lojas não estão sendo assaltadas. Por quê? Estão fechadas. Entende? Você fugir da responsabilidade, mas eu não vou falar de responsabilidades aqui das autoridades, não é esse o meu foco. Eu disse aqui que eu não iria fazer chover no molhado, eu não ia falar mais do mesmo. Mas eu quis trazer aqui essa questão da paz que somente o Senhor pode dar a mim. Só o Senhor pode me dar a paz verdadeira. Manter a mente firme em algo acontece quando esse algo, entre aspas, é muito importante para mim. Nota que Isaías estava aqui em seu cântico, e no cântico ele fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Cuja mente está firme em ti. Amados, quando você mantém a mente no Senhor, isso prova que você tem Ele como a primeira coisa na sua vida. Deus deve ser primeiro do que a minha família. Deus deve ser primeiro do que o meu emprego. Deus deve ser primeiro do que tudo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus e você cumprirá, e eu cumprirei as ordens do nosso Deus. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Michele. Michele não está aqui, então ela não vai ficar com vergonha, mas tem muita gente olhando, né? E ela também está assistindo. Quando eu comecei a namorar com a Michele, era uma distância de aproximadamente 40 quilômetros. É daqui do Garcia até a minha casa hoje, tá? Lá em Dayatuba. É essa distância das nossas residências. E quando era para a gente se encontrar, eu não media esforço. Eu pegava meu Corcel 1980 e eu ia ao encontro dela. Por quê? Porque eu tinha como prioridade encontrar com a Michele. E quando nós temos Deus como prioridade, nós vamos buscar a esse Deus. Não importa o obstáculo, não importa a distância, não importa o que aconteça. Deus é Deus e merece o nosso melhor. Consigo entender o que é importante para mim baseado nos meus pensamentos. E o que você pensa primeiro? Você vê os políticos brigando, falando, cada um dando conta de uma coisa, pensando numa coisa primeiro. Então, primeiro é vida, primeiro é economia, primeiro é não sei o quê, primeiro é não sei o que lá. Cuida dos idosos, cuide dos deficientes, cuide de um monte de gente, cuide das crianças. Mas e a igreja, amados? Estamos confiando no Senhor? Será que eu confio em Deus e eu sei que Deus é comigo e que se chegar a minha hora, com Covid ou sem Covid, eu irei do mesmo jeito? O brasileiro precisa ser estudado. Já passamos por tantos perrengues, tantas doenças. Eu falei que, outra certa vez, eu falei que nós precisávamos mandar para a China um mosquitinho da dengue e chikungunya, para eles verem o que é bom. Nós temos isso aqui, convivemos. E é letal. Mas o que é importante para mim? A família, o cônjuge, filhos, trabalho, Jesus, Deus, reino de Deus, almas, pessoas, cuidados.
Amados, eu estou perdendo a oportunidade de cuidar dos meus. Meus quem? Dos meus irmãos, família de Cristo. Somos todos, amados, uma família de Cristo. E precisamos cuidar uns dos outros. Eu estou aqui na minha casa, mas na minha casa eu não tenho contato com a família do pastor, por exemplo. Eu preciso pensar nessas coisas. Mais uma vez, eu não estou dizendo a que você desobedeça os políticos, as autoridades, de forma alguma. Mas nós precisamos buscar, na dificuldade, uma oportunidade grande, pois é assim que as coisas crescem. É assim que as empresas crescem. É assim que o povo de Deus cresceu. Em meio à perseguição, nós não estamos sendo perseguidos. Glória a Deus por isto. Nós estamos livres. Vocês estão aqui, vocês estão aí em casa. Estamos livres, graças a Deus. Mas imagine uma perseguição. O que a gente vai fazer? Vamos ficar em casa, escondidos? A igreja que mais cresce é a igreja perseguida. Porque ama a Deus. E Deus é conosco, amados. Deus é por nós. Quem será contra nós? Devemos tomar os nossos cuidados, sim. Recomendações da saúde, sim. Mas não devemos nos acovardar. Eu não posso me acovardar. Neste momento, para ter o shalom de Deus, eu preciso manter os meus pensamentos firmes no Senhor. Ou seja, os meus propósitos devem estar firmados nas coisas do Senhor. Não é o nosso modelo. E se eu manter a minha estrutura como do Senhor, será conservada em mim o shalom de Deus. Outra versão diz o seguinte, do mesmo texto: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Mente firme no Senhor é ter propósito. O propósito de vida nosso, qual é? Qual é o meu propósito? É viver para Deus? Se eu acredito nisso, se eu vivo isto, eu creio que as coisas irão mudar. Eu creio que tudo isso irá passar. Eu creio que nós vamos vencer. Eu creio que eu vencerei em Cristo Jesus. E a propósito, a palavra propósito no original, em uma das suas raízes é o seguinte, é a estrutura intelectual. Nós precisamos ter a paz de Deus e ter a estrutura intelectual baseada nas coisas de Deus. A mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Confiar no Senhor é a primeira coisa que preciso fazer. Não somente no período de dificuldade, mas em todo momento. Quantos ateus hoje agora estão acreditando que Deus existe? Porque na dificuldade, amados, esta pandemia tem um propósito. E um dos propósitos é que nós possamos chegar até Deus. É que eu possa confiar em Deus. Eu não sei o que pode acontecer com a economia, eu não sei o que pode acontecer com a minha vida, eu não sei o que pode acontecer com a vida da minha família. Eu não estou imune ao vírus. Ninguém, nós não estamos imunes. Mas nós confiamos em Deus e sabemos que Ele tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim. E tudo o que acontecer é para o meu bem. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus. Eu creio no meu Senhor. E eu sei que Ele é um Deus de milagres. Só confia plenamente no Senhor
Sente-se seguro ou fica despreocupado quem tem o propósito firmado nele e sente o shalom de Deus em sua vida. A perfeita paz só vem do Senhor. E só tem a perfeita paz quem confia no Senhor. Confiar. A palavra confiar aqui é batar, que significa, um dos seus ramos aqui é sentir-se seguro e estar despreocupado. Eu posso confiar no Senhor, e a confiança é estar seguro, estar despreocupado. Não se preocupe com o dia de amanhã. Nós somos seres humanos, eu sou ser humano. E eu me pego me preocupando com as coisas do dia a dia. Eu me preocupo. Amados, às vezes eu perco o sono só de lembrar dos lojistas me mandando mensagem no meu WhatsApp. Porque eu sei que dias ruins virão agora de trabalho. Mas depois eu lembro que as coisas estão no controle de Deus. E Ele vai dar sabedoria para sairmos desse período tão difícil. Eu nunca vivi isso, esse período dessa forma. Acho que nenhum de nós. Então, Deus está no controle. Sabe qual é o problema do ser humano? Sabe qual é o meu problema? Achar que eu tenho controle de tudo. Eu tenho controle da minha família, eu tenho controle dos meus filhos, eu tenho controle financeiro, eu tenho controle do meu trabalho, eu tenho controle da minha esposa, eu tenho controle de tudo. Eu estou no controle. Miserável. Eu não tenho controle, porque o controle está na mão de Deus. Eu acho que essa também é uma dos propósitos de Deus nesse momento. Mostrar que o controle é dele. Um inimigo invisível. Nós trabalhamos com o inimigo invisível desde a nossa conversão. As hostes celestiais que batalham, é uma batalha espiritual. Nós já estamos acostumados com o inimigo invisível. Só que esse inimigo invisível hoje é material. Nós não conseguimos tocar, mas nós sabemos que ele faz algo para a nossa saúde. E independente se você é crente ou não, independente se você é salvo ou não. Mas é algo que, para o crente, deve ser algo natural. Porque o inimigo invisível, nós já lidamos há muito tempo. A saúde espiritual reflete as minhas ações. Para ser saudável espiritualmente, devo confiar no Senhor, pois a saúde espiritual reflete as minhas ações. Confiança, pensamento e renovação. Então falamos de confiança, agora nós vamos falar de pensamento. Pensamento, abra sua Bíblia aí, ou procure no seu smartphone de última geração. 1 aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 aos Coríntios 2:16. Lembre-se, a saúde espiritual reflete minhas ações. Diz assim a palavra de Deus: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E você também pode ter a mente de Cristo. Se você é um salvo em Cristo Jesus, você tem a mente de Cristo. Saiba disso. A mente. Paulo está comparando o homem natural e o espiritual no contexto. O homem natural pensa nas suas competências, naquilo que ele consegue fazer. Ele não consegue entender aquilo que Deus tem para nós. E nós temos a mente de Cristo. No momento que o mundo tem passado, muitas opções de entretenimento, elas estão aí. Muitas fake news estão aí. Eu fui pego numa fake news essa semana. Eu recebi
uma notícia de que o comércio e tudo iria voltar a funcionar a partir de amanhã. Foi uma fake news, chegou até mim, que endereçada ao G1, e estava lá o Jonas Donizete, decretando que está tudo ok, vai começar tudo de novo. Miserável. Pessoal, gente, está acontecendo um trem tão difícil, e a gente na expectativa de voltar tudo ao normal, eu repassei isso para frente. 10 minutos depois, eu fui procurar informação, e aí estava lá a figurinha. Coitado do Tiririca. É mentira, bestado. Já tinha acontecido miseráveis coisas. E eu já corri automático para o meu chefe, porque eu tinha mandado para o diretor do shopping. E ele já tinha repassado para o grupo dos diretores da família. Um dos diretores já tinha encaminhado isso para o prefeito, dando parabéns porque ele tinha tomado essa decisão. Mas antes disso acontecer, eu já tinha falado, é fake. Aí o CEO já tinha tirado do grupo, mas o outro já tinha enviado para o prefeito. Então, assim, eu não vi, o CEO não viu, o diretor não viu, o presidente não viu, ninguém viu. Foi ruim. Porque estamos num período de fake news, gente. O pessoal não tem limite. Não tem limite. Mas uma coisa que não é fake news é a palavra de Deus. Aqui não tem fake news. Aqui só tem notícias verdadeiras. E a palavra de Deus, ela é suficiente para entendermos o recado dele nesta noite. E lembre-se, tenha a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, e mente aqui é nous. Que em um dos seus atributos, dos seus significados, é um modo particular de pensar e julgar as coisas, se é bom ou se é mal. Nós temos essa capacidade dada por Deus, porque nós temos a mente de Cristo e podemos julgar o que é certo e o que é errado. Existe uma confusão mental terrível, precisamos parar, realinhar os pensamentos, confiar no Senhor e, conhecedor do caráter de Cristo, tenho como padrão o pensamento de Cristo, pois eu tenho um modo particular de pensar de Cristo. Vale abrir aqui um parênteses. O homem natural não consegue enxergar o que o salvo em Cristo Jesus consegue, porém, não devo guardar esse privilégio apenas para mim. Devo me preocupar com as almas perdidas. Agora começamos a chegar aonde eu quero, que é falar sobre as almas perdidas. Amados, eu, Ricardo Hilário, eu sou muito a favor do que está acontecendo aqui, da transmissão ao vivo do culto. Eu sou muito a favor. Mas eu sou contra o crente que pode fazer a obra de Deus, ficar em casa esperando o culto online. Eu sou a favor de usar as tecnologias ao nosso favor como ferramenta de alcançar mais pessoas. Mas nesse momento falta o contato, o discipulado, o acompanhar a vida daquele que acabou de aceitar Jesus Cristo como Salvador, acompanhar o desenvolvimento, a maturidade daquela pessoa. Amados, a brasa fora do braseiro, ela apaga. Precisamos de comunhão, precisamos de mais atenção a esse assunto. Eu preciso fazer alguma coisa, mesmo em meio à dificuldade. Lembre-se, na dificuldade é que nós encontramos a oportunidade de fazer coisas melhores. Graças a Deus, porque estamos podendo assistir. Há 30 anos atrás, seria impossível isso acontecer. Internet, discada.
As câmeras que tinha antigamente, você pega um celular de 5 anos atrás, a câmera já não tira uma foto como o celular atual. Por quê? Porque as coisas mudam, mas o evangelho não muda. O tratar das pessoas não muda, o contato, o cuidado não muda. Imagina só, o pastor, WhatsApp. O pastor não vai visitar mais ninguém, só conversa com as pessoas pelo WhatsApp. Dá assessoria espiritual via WhatsApp. Não funciona. Não funciona. Nós precisamos ter a mente de Cristo e fazer aquilo que Ele faria. Neste momento, surge a pergunta: se Jesus estivesse na terra, em nosso contexto, o que Ele faria? Ficaria fechado em sua casa? Não teria compaixão dos perdidos? Não teria uma solução bem pensada? Não usaria o contexto para uma aplicação prática? O que Jesus faria se fosse aí, atrás desse monitor, atrás da TV aí, sentado no seu sofá, ou atrás do seu celular, aí você está vendo no seu celular, você está tendo paciência de me ouvir. Fica aí, não sai daí não. Fica aí, eu vi que o número caiu um pouquinho aqui, não sai de novo não. Fica aí, chama mais gente para assistir. Por quê? Porque essa mensagem é para a igreja de Cristo. É para a igreja de Cristo. Lucas 8, 22 a 26 está lá falando sobre a tempestade, aonde os discípulos estavam lá na tempestade, eles entraram no barco para ir para outra banda, e Jesus Cristo estava o quê? Dormindo. Jesus Cristo estava dormindo, o pessoal ali desesperado. Ah, Senhor, não te dá que pereçamos, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Ei, calma, calma. Aquieta-te mar, aquieta-te vento, e aí houve a bonança. Por quê? Porque Jesus está no barco. Jesus está no meio de nós, amém ou não? Jesus é o centro da nossa igreja. A mensagem é cristocêntrica, o louvor é cristocêntrico. Nós precisamos, amados irmãos, estarmos juntos e unidos em Cristo. E se Ele está no meio de nós, Ele vai acalmar a tempestade. Ele protege a mim, Ele protege a você. É promessa, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias até a consumação dos séculos. A saúde espiritual reflete as minhas ações. Falamos de confiança, falamos de pensamento. Agora nós vamos falar de renovação. Renovação. Efésios, capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Renovação. Renovação não está falando aqui para você se tornar um ímpio. E você estar junto, por quê? Estar junto na roda dos escarnecedores. Não. Salmos 1, capítulo 1, lá está lá. Para não, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós precisamos ser diferente. Nos renovar. Aproveitar que estamos num contexto muito bom de tecnologia para buscarmos mais opções, mais ferramentas, mas esta renovação não é essa. A renovação que nós precisamos nos renovar é no espírito da vossa mente. A renovação aqui é a renovação no espírito. O cristão deve crescer. E como cristão, devo sempre me alimentar de bons alimentos. O alimento saudável para mim deve ser a palavra de Deus. Este é o bom alimento. Outros livros são bons, mas nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Mas a palavra de Deus, ela é completa. Bom alimento, completa. Não existe nada diferente da palavra de Deus que nos alimente com perfeição. Minha filha, o ano passado na escola, na pré-escola,
ela chegou em casa, um dia eu fui buscá-la, né, para a gente ir para casa, e ela, pai, refrigerante é saudável? Porque ela aprendeu na escola sobre saudável e não saudável. E ela queria me pegar, né? Filha, 5 anos. Pai, refrigerante é saudável? Eu falei, não. Então a gente não deve comer, né? Não deve tomar refrigerante, né, pai? Não é saudável. Olha só. Pai, bolacha recheada é saudável? Não, não é. Ah, então é por isso que eu não posso levar para a escola. Tem o lanchinho, que é a merenda, que é o lanchinho que as crianças podem levar, mas a bolacha recheada não pode. A gente não pode colocar a bolacha recheada na merenda, na marmitinha das crianças. Por quê? Porque a escola vem ensinando sobre saudável e não saudável. E nós, como crentes, sabemos o que é saudável e o que não é saudável? E você que está aí, lá em cima, e você que está aí, você sabe o que é saudável para você? Sabe o que é saudável? Que tudo que tem aí dentro desse aparelho, ou seja uma smartphone, ou seja uma Smart TV, o que é importante? Quais são os filmes que você tem assistido? O que você tem se alimentado? Assim como na vida cotidiana, nas coisas espirituais, tenho a tendência de me alimentar com porcarias. Ou, melhor dizendo, com coisas não saudáveis. Quando criança, aprendemos o que é saudável e o que não é saudável. Renovar no espírito consiste em renovar na mente. E a palavra aqui no original de renovar, ananel, simplesmente é renovar na mente. Renovar na mente. Precisamos renovar na mente. Não adianta minha mente permanecer com os pensamentos de quando eu era ímpio. Ou menino na fé, como Paulo está expondo aqui no contexto. Só um cristão verdadeiro consegue seguir essas orientações a fim de ter saúde espiritual saudável. Saúde espiritual saudável. Será que eu tenho este entendimento? Será que eu estou pensando como Cristo pensa e como Cristo faria neste momento de crise, neste momento de pandemia, nesse momento de enclausulamento, nesse momento onde estamos acovardados? A igreja está acovardada. Não adianta falar para mim que não, que está. Sabe por quê? Porque nós não estamos cumprindo o ID do Senhor. Temos os cuidados. Vou trazer aqui para você algo que você pode não ter parado para pensar. Quais são os serviços essenciais? Segurança, saúde, não é isso? O mercado, para a gente não ficar sem abastecimento, só que a gente vai lá, né? Está todo mundo trabalhando no mercado. E nós vamos lá. A portaria, a segurança, né? Então, quem mora aqui em condomínio, você pediu o iFood, vai ter o porteiro lá para poder ligar no seu apartamento e falar, seu iFood chegou. Qual a diferença faz? Você lá dentro e o outro trabalhando para você. Que hipocrisia. Sabe que uma coisa essencial que ninguém está falando? É a igreja. A igreja, o trabalho da igreja é um trabalho essencial. A igreja muitas vezes faz melhor do que o Estado, cuidando daqueles que são necessitados. Eu conheço igrejas que fazem trabalhos excepcionais na sociedade onde ela mora, na periferia da onde ela mora, no entorno da igreja. E eu conheço, porque eu vou falar do que eu conheço, do que eu vi. Uma irmã, ela tem limitação, tem alguma cirurgia para fazer no quadril, e sabe que cirurgia no quadril não é fácil. A pessoa fica sem locomoção por um tempo. E ela mora, acho que no 5º andar. No último andar do prédio. A igreja se dispôs a alugar uma casa do lado da igreja para colocar a família naquela casa para as irmãs cuidarem da família, levar a criança na creche e cuidar da irmã mesmo.
que está ali, é o pós-operatório. A igreja pagar um aluguel. Dificilmente eu vejo isso acontecer. Dificilmente. E eu vi isso, eu vivi para ver isso. E eu dou graças a Deus por igrejas trabalharem para o reino. Não pensando em dinheiro, em acumular dinheiro. Eu sei que essa igreja também não tem o propósito de acumular dinheiro. Porque o dinheiro é investido no reino. Eu sei disso, eu também vejo isso. Uma igreja sadia, ela investe no reino. E de quem eu falei, vai estar me assistindo. Se não estiver agora, vai estar assistindo depois. Porque é muito meu amigo. As Escrituras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, enfatizam que o povo de Deus tem que ser diferente do povo do mundo. E nós fazemos a diferença para este mundo. Eu já disse isso lá na cidade de Tiradentes. E eu já disse isso aqui também e vou repetir. Se essa igreja fechar suas portas, não tem mais igreja aqui no Garcia, Batista Bíblica no Garcia. Não existe mais o Templo Batista Bíblico no Garcia. Os vizinhos vão sentir falta dessa igreja? Eu espero que sim. Eu espero que essa igreja nunca feche a porta. Que a porta fique aberta até Cristo chamar a sua igreja. E depois, quem quiser ficar, quem não for arrebatado comigo, quiser ficar com a igreja, pode ficar. Eu prefiro Deus. Eu prefiro estar com Cristo. Amém? Eu prefiro. E se você quer estar com Cristo, toma a decisão ao lado de Cristo. Eu disse que 90% dos internautas que estão assistindo essa mensagem são da igreja. Mas esses 10%, eu gostaria que fizesse uma reflexão neste momento tão difícil. Reconheça Jesus Cristo como Salvador. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Os gentios, eles são como ovelhas desgarradas. 1 Pedro 2,25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispos, e bispo das vossas almas. E os cristãos têm um grande e bom pastor para seguirem. Eu tenho um bom pastor, e o meu pastor é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Nada contra o pastor Marcelo. Ele é meu pastor aqui na terra. Vamos dizer assim. Mas Jesus Cristo, Ele é o bom pastor que pastoreia a mim e pastoreia ao pastor Marcelo. Que pastoreia ao pastor Alexandre, pastor Satiro e todos os pastores aqui da igreja. Renovar é andar em novidade de vida. E não pensar como o mundo. Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendimento é o mesmo para a mente. Vos renoveis no entendimento, é a mesma coisa para a mente. A faculdade de perceber as coisas divinas, de reconhecer a bondade e de odiar o mal. Um modo particular de pensar e julgar. O versículo 23, em uma outra versão, diz o seguinte: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Não apenas da vossa mente, mas do vosso entendimento. Renovar as habilidades de julgar o que é certo ou errado. Entender o que é de fato espiritual e ter o verdadeiro sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa é uma das missões e isso é o intelecto que Deus coloca em nós quando nós nos entregamos a Cristo Jesus. Mas cabe aqui mais umas perguntas e eu quero trazer para vocês, são 4 perguntas. Por que isto está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso com a humanidade? Eu já disse, eu não vou chover no molhado, eu não vou ser mais do mesmo.
mas são perguntas de reflexão. Responda para você mesmo. Por que isso está acontecendo? Qual a lição isso me trará? O que eu estou aprendendo com isso? Ou eu estou ficando em casa porque eu estou de férias. E como agir coerentemente ao que Jesus faria? Jesus ficaria em casa? Jesus não cuidaria das pessoas? De fato, não é isso que eu vejo na palavra de Deus. Não é isso que eu vejo no caráter de Cristo. Qual a razão ou importância em meu viver? Estou preocupado com Deus, com o reino de Deus ou com o meu reino? Venha, Senhor, o teu reino a mim, e ao teu reino nada. Não é assim que deve ser. Devo pensar como individual, igreja, ou no coletivo, igreja. Eu não sou contra, tá? Não sou contra pensar que a igreja somos nós. Eu sou igreja. Mas eu sou igreja a partir do momento que eu estou com o outro que também é igreja, que está com outro também que é igreja, que está com outro que é igreja, e nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Eu nunca vi um corpo somente com um dedo. Você já viu um dedo andando por aí sozinho? Só se for o rabo da lagartixa, que vive só um pouquinho. Mas não faz nada. Ou uma barata sem cabeça que vive por um longo tempo, mas também não serve. Amados, nós estamos sujeitos a decepar o corpo de Cristo. Nós não podemos decepar o corpo de Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de nós. Nós somos um corpo, amém ou não? Nós somos um corpo. Temos que fazer as coisas juntas, unidos. Juntos nós somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Que incoerência. Mais uma vez, nada contra aqueles que pensam diferente, que eu sou igreja, eu faço o que Deus quer que eu faça como igreja em onde eu estiver. Amém, faça. Mas não podemos negligenciar a igreja como corpo, como a união dos santos. Para muitos que passam lá fora, a igreja é o único refúgio para ele naquele momento tão difícil. Eu, como pastor da igreja lá em São Paulo, lá na cidade de Tiradentes, eu vi muitas pessoas entrarem na igreja porque a porta estava aberta. Entraram, ouviram a mensagem e se converteram a Cristo e ficaram na igreja. Se não fosse a igreja reunida com a porta aberta, aquela pessoa ia aceitar Jesus Cristo? Poderia aceitar em outro momento, mas naquele momento não. E se não desse tempo para ela aceitar Jesus Cristo como Salvador e ela morresse? Às vezes ela estava indo para o suicídio. Eu não sei da história dela. Às vezes ela estava pensando em suicídio. Ouviu a mensagem do Senhor que liberta. E aceitou Jesus Cristo, se entregou a Cristo. E Cristo liberta. Há muitas características dentro do corpo de Cristo, também denominado igreja. 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Só se edifica o corpo de Cristo se estivermos juntos. Juntos. Eu quero ver, no dia que nós formos nos reunir como igreja aqui neste local, faltando lugares para sentar, porque nós temos quantidade de pessoas suficiente para enchermos essa igreja. Eu faço aqui um desafio a você que está aí do outro lado. Quando o pastor Marcelo divulgar, olha, nós vamos ter a reunião na igreja de novo, o culto domingo, venha, vamos encher aqui, ao ponto de ter que colocar cadeira aqui no meio. Eu creio, mas você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Não tenho nada contra, então, pensar com a igreja individual. Não está errado. Mas deixar de lado a importância do coletivo, isso sim está errado. Para muitas pessoas, o meio do povo de Deus é um refúgio.
Tudo depende do nível da espiritualidade. A saúde espiritual reflete as minhas ações. Confiança, pensamento e renovação. Que nós possamos ter confiança, pensamento e renovação. Eu poderia até ter apresentado de forma ao contrário, porque ao contrário também funciona. Renovação, pensar sempre nas coisas de Deus para ter confiança. Olha, é um ciclo que fecha, ele é redundante. O mundo está cansado de mais do mesmo. Saiamos da caixa religiosa, que nos aprisiona nas rituais, costumes e dogmas. O cristão deve ser a figura de Cristo, deve ter a mente de Cristo, deve ser identificado por ter atitudes iguais às de Cristo e, acima de tudo, preocupar-se com as pessoas, pois essa era uma atitude muito clara na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso me preocupar com as pessoas, e você também. Amados, precisamos avançar de nível na nossa espiritualidade. Se você acompanhou o raciocínio até aqui, você é capaz de entender que, pelo fato de ser igreja, devo ser diferenciado da maneira de agir e de pensar. Não pense como ímpio. Não vá na onda dos políticos. Veja o que a Bíblia diz. E lembre, o que Jesus faria neste momento? O que Jesus faria para eu fazer igual? Eu sou cristão. Eu tenho que fazer aquilo que Cristo deseja. Cuidar de pessoas. Será que se tiver algum irmão infectado aqui na igreja, você não tem coragem de sair da sua casa e ir lá orar por ele? É uma pergunta boa, né? Não é para minha vanglória, tá? Não é. Mas no meu coração eu faço as coisas para Deus e com prazer. E aqueles que estão próximos a mim, eu tenho como ovelhas, que Deus tem colocado no meu coração, na minha vida para eu cuidar. O primo da Michele veio de Portugal, estava ali com sintomas e suspeita. Eu fui lá orar por ele. A tia da Michele também estava ruim, com falta de ar. Eu fui no hospital levá-la e fiquei lá esperando ela ser atendida. Graças a Deus não é nada. Mas se nós não fizermos a nossa parte como servos de Deus, servos de Cristo, nós não vamos orar pelos outros lá. É fácil o crente 6 horas, né? 6 horas para mim, 6 horas por mim. Eu vou orar por você. E ora nada, miserável. Ora na hora. Ore por mim, tá bom, vou orar. Feche seus olhos, vou orar com você. Nem que seja por telefone, já que você tem medo do Covid. A premissa na vida da igreja deve ser cuidar da saúde espiritual. E eu me preocupo muito porque, como eu disse aqui, são muitas as distrações que vão enfraquecendo a saúde espiritual. O pastor vai ter muito trabalho depois desse período, viu? Porque muita gente vai enfraquecer espiritualmente. Eu falo isso com pesar, mas por conhecimento de causa. Se você percebe alguém que está 2, 3 domingos sem aparecer na igreja, vá visitar. Porque provavelmente ou está com alguma enfermidade física ou espiritual. Porque não é normal alguém ter prazer em ficar em casa. Não deixe tudo nas costas do pastor. Faça você também. Propagar o reino de Deus só pode acontecer se tiver com a saúde espiritual ok. Faça o checklist. Vida espiritual ok. Bíblia está ok. Não tem essa brincadeira que está rolando por aí? As musiquinhas? Então, Bíblia está ok. Vida espiritual ok. Vamos lá visitar. Vamos propagar o reino. Mesmo em dia de enclausulamento social, Deus dará o discernimento para medidas eficazes para alcançar aos perdidos. Vamos, igreja, vamos avançar, pois a guerra é real e Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Preciso urgentemente cumprir a ordem do Senhor, o ide.
Aí eu fiz um acróstico aqui. E esse acróstico de Covid. Só para a gente terminar definitivamente a conclusão. Covid. Crente, que é o C, crente, omisso, vive intentando descer. Onde eu quis chegar com isso? Lembrando de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 5, aonde nós vemos que Jonas, Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para o outro. Nínive e Tarsis. E aí ele falou, opa, eu vou pegar para Tarsis, eu não vou para Nínive pregar. Porque lá os ninivitas são matadores, são assassinos de profetas. Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis, porque lá eu tenho uma comunidade judaica, lá eu estou em casa. Vou me esconder no porão do barco e ali eu vou de boas. Versículo 5, parte C. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Esse profundo sono é comparado ao sono que Deus colocou lá em Adão, para tirar uma parte da costela, para fazer Eva. No original. Então, amados, que nós não possamos estar com essa Covid. Essa Covid que está aí, crente omisso, vive intentando descer. Que nós não desçamos fugindo do Senhor, mas que possamos estar à frente da batalha, lutando para vencer com o Senhor. Que Deus abençoe.